pessoal, tudo bem? Eu queria tirar, de repente, algumas dúvidas que talvez vocês não tenham vindo tirar aqui comigo e explicar um pouquinho mais sobre essa parte aqui introdutória, porque, como eu já falei, ela é bem importante para vocês estarem tendo um entendimento dessa sequência, né? Então, vou mostrar algumas imagenzinhas aqui, até inclusive que estavam na aula da semana passada, para a gente retomar algumas coisas. Então, aqui a representação do cromossomo, geralmente ela é apresentada assim, né? Por esse xizinho aqui. Então, ela vai ter esses dois braços aqui, né? E essa ligação pelo centrômero. Se vocês forem ver, vocês vão encontrar que nem sempre é assim, bem certinho no meio. Então, existem vários tipos de localização dessa região aqui. Então, essa segunda imagem era o que nós tínhamos lá no material da aula, né? Então, nós temos nossa célula, né? Temos uma organização dentro do núcleo, onde está o nosso material genético, né? Então, aqui dentro estão os cromossomos. E aí, o que acontece? O que a gente fala lá, DNA, né? E tal, ele é como se desse um zoom aqui nesse cromossomo, né? Então, ele é formado por esses filamentos, né? Então, aqui essa imagem tenta mostrar isso, abrindo esse filamento, indo para uma parte maior, menor, a gente vai conseguir visualizar. E aí lá dentro a gente tem essa fita aqui de DNA. E o gene, a gente vai ver posteriormente, que é uma parte, né, específica desse DNA todo aqui, que geralmente é associado a alguma característica, tá? Então também é algo que a gente vai ensinar mais pra frente. Então, só para situar por que é representado assim, tá? Então, do que é essa figura aqui, nós vamos partir para essa parte aqui do DNA e do gene, futuramente, tá? Aí, nessa segunda imagem, até que eu coloquei aqui para vocês tentem fazer um esqueminha lá, então, o que eu quis mostrar? Que nós temos dois tipos, né, basicamente, de células no nosso corpo, no corpo humano. Então, nós temos as células do corpo, do modo geral, e temos as nossas células reprodutivas, né? Então, foi o que nós falamos na aula, sobre a meiose e a mitose. Então, como que é gerado essa divisão e como que essas células passam esse material genético, né? Então, que é o foco ali do nosso estudo, que é a hereditariedade. Então, aqui o esqueminha queria representar o quê? Então, essa perninha aqui, né, seria aquela perninha do xizinho lá, né? Então, o que acontece? Nessas células reprodutivas, que nós, humanos, temos o ovócito, né, nas mulheres, e o espermatozoide no homem, elas vão ter apenas 23 cromossomos. Então, vão ter 23 perninhas dessas, né? E aqui, se você olhar, você tem o quê? 23 pares, né? Então, nessa imagem aqui do cantinho, representa as outras células, as demais células, tá? Então, nós temos os pares, que são aqueles xizinhos lá representados na imagem anterior, tá? Já na célula reprodutiva, nós temos eles sozinhos, nós temos 23 cromossomos, tá? Então, é importante cuidar para não fazer confusão, porque às vezes está falando de cromossomo e às vezes está falando de pares. Então, o que acontece? Nessa célula, então, nós temos 23 cromossomos, tá? E aí, o que mostrava aqui, então? O ovócito vai doar, né, 23 cromossomos, então a mãe vai doar 23 cromossomos e o espermatozoide vai doar 23 cromossomos, né? Então, isso vai gerar uma célula, que é a primeira célula do nosso corpo, na formação lá, no processo de fecundação. A nossa primeira célula é um zigoto. Então, 23 de um com 23 de outro, né? Vai gerar 23 pares. Então, presta atenção, aqui já mudamos para pares. Então, ao total, nós vamos ter quanto? 46 cromossomos, né? 23 de um e 23 de outro. E aí sim nós vamos ter essa conformação aqui, ó, da imagenzinha aqui, né?
23 pares. E aqui depois nós vamos ver que nós temos um par com cromossomos diferentes, que é X e Y, que dá origem ao sexo, tá? Então, atenção para isso, tá? 23 cromossomos nas células reprodutivas, feminina e masculina. E aí, elas duas, então, dão origem a uma célula com 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, tá? E aí, vamos então aqui para o processo de divisão. Então, o que acontece? Nós temos dois processos básicos de formação de células, né? Então, a gente vai ter lá quando ocorre a nossa fecundação. Então, o que acontece? Nós temos aqui nessa imagenzinha representado 4 cromossomozinhos apenas, né? Mas é só uma representação. Então, são 4, mas a gente já sabe que são 23, né? E aí, o que acontece? Então, vamos supor que aquela primeira célulazinha que foi gerada do ovócito e do espermatozoide gerou o zigoto, mas ela tem que gerar mais, né? Então, para formar o nosso corpo lá, o nosso bebezinho. E aí, o que vai acontecer? Então, ela vai pegar aqueles cromossomos e vai duplicar eles novamente, tá? Então, vamos aqui na imagem, né? Nós temos 4 iniciais simples. Então, eles vão passar pelo primeiro processo, que vai ocorrer a duplicação. Então, aqui nós vamos ter os mesmos 4, porém, eles têm as 2 perninhas, tá? São pares, então, tá? E aí, vai dar início ao processo que nós chamamos de mitose. Então, essa célula vai se partir aqui no meio, tá? E nesse processo, ele é bem complexo, né? Vocês já devem ter estudado no ano passado, mas não é o nosso interesse agora aqui. Mas o que vai acontecer? Então, quando ocorrer essa divisão aqui, aí vai ocorrer a separação novamente desses cromossomos aqui. Então, nós vamos ter 2 células novamente com 4 cromossomos em cada uma, tá? Então, aquele mesmo conformação que a gente tinha no começo, nessa célula aqui, nós vamos ter outra célula também aqui no final, tá? Então, é um processo que dá origem novamente às células do mesmo modo como a primeira, tá? Então, ele é um processo que deixa sempre a mesma quantidade de cromossomos nas células, tá? E aí, nós temos um outro processo, que é a meiose. Então, o que acontece? A meiose, no exemplo, nós temos aqui de novo 4 cromossomos, tá? Ocorre também a duplicação desse material, então 4 cromossomos duplicados, né? Com 2 perninhas, cada um, tá? E aí, o que acontece? Na primeira etapa, ele vai gerar 2 células, porém, o que acontece? Tem 2 cromossomos duplicados em cada uma, tá? Então, essa é a primeira etapa de divisão da meiose. Então, ele partiu aqui no meio, mas a quantidade de cromossomos dentro dessa célula modifica. Então, por isso que é utilizado essa representação aqui, ó, 2N, porque o N seria o número de cromossomos. Então, a gente tem 2 pares de N, né, ou X, seria do número que a gente está avaliando, né? No nosso caso ali é os 23, né? Outras espécies altera esse número. E aí, então, nesse processo, ó, no primeiro duplicou, ainda temos 2N, né? E nessa primeira etapa de divisão, o que acontece? Esse 2N, ele é dividido, tá? Então, ele vai gerar 2 células N e N, tá? Então, porque não veio todo o material igual para 2 células, ele foi dividido. E aí acontece mais um processo, que é mais uma divisão dessas mesmas células aqui, tá? Então, aí com essa segunda divisão, nós vamos ter mais 2 células, então vamos ter 4. E aí o que acontece? Elas vão ser células com apenas 2 cromossomos cada uma, tá? Então, com
partir daquele material genético que nós tínhamos lá no começo. Então, assim é gerado as nossas células reprodutivas. Então, por isso que elas vão ficar só com metade desse material genético. E aí sim, quando uma encontrar com a outra, lá naquele processo lá de fecundação, aí soma-se o material genético e dá origem a uma célula dessa aqui inicial, tá? Então, essa é basicamente a diferença dos dois processos, tá? Então, eu preciso que vocês entendam bem essa parte, é bem importante, é um conteúdo também que vem posteriormente, em ensino médio, e é bastante abordado e bastante estudado, tá bom? Então, é a base da nossa genética.